Exemplo, uma tarde durante a oração que seguia o canto das matinas, os companheiros de Santo Antônio viram um bando de malfeitores devastando a seara no campo vizinho que pertencia a um dos benfeitores do convento. Correram a contar o sucedido ao santo. Respondeu o santo: desenganai-vos, é um artifício do demônio, que nada mais deseja que vos afastar por esse meio de exercício da presença de Deus. Quando amanheceu, a seara estava intacta, e os religiosos viram, mais uma vez, em que grande medida a alma do seu superior estava ornada dos dons do Espírito Santo. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus caríssimos irmãos, hoje nós vamos tratar de um assunto que é bastante conhecido de todos, que é o assunto do santo sacrifício da missa. Hoje nós lemos na trezena de Santo Antônio que ele se preparava para celebrar os santos mistérios. Esses santos mistérios nada mais é do que o santo sacrifício da missa. Vamos meditar um pouco sobre este assunto. A missa quer dizer a mesma coisa que o sacrifício do Calvário, o sacrifício da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois é o mesmo sacerdote e a mesma vítima. Isto quer dizer tudo. O santo sacrifício da missa, a definição de santo sacrifício da missa é o sacrifício incruento de nosso Senhor Jesus Cristo. Sobre os nossos altares, ele se imola de maneira incruenta, sem derramamento de sangue. Não é que Jesus está sendo crucificado agora na hora da missa, de maneira incruenta, misteriosa. Por isso que a gente fala santos mistérios. Mas é o mesmo daquele sacrifício cruento. O sacrifício cruento é aquele que foi feito uma única vez por nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, com derramamento de sangue, pregado do Espírito blasfemado. O sacrifício da missa é o mesmo, mas de forma incruenta. O sacrifício vem do... é um termo latino. Foi os romanos que empregaram esse termo para a missa, né? A missa é um termo latino. Mas a noção de sacrifício já vem desde a época em que os judeus, ou os nossos primeiros pais, Adão e Eva, ofereciam a Deus os seus sacrifícios. Adão teve 2 filhos, Caim e Abel. Abel trabalhava com as ovelhas, não era pastor, e Caim era quem cuidava da agricultura, do campo. Então, Caim oferecia os frutos da terra e Abel oferecia os cordeiros. Ele escolhia o melhor cordeiro e sacrificava para Deus. Este sacrifício representa o santo sacrifício da missa, ou a Santa Missa tradicional, a missa de sempre, a missa que era celebrada pelos apóstolos, a dita missa de São Pio V, a São Pio V, que nós celebramos até hoje. É uma figura, é o sacrifício de Abel, o puro sacrifício de Abel representa o santo sacrifício da missa, como é celebrado até hoje pela tradição. E eu costumo dizer que o sacrifício oferecido por Caim, o assassino do seu irmão, ele oferecia os abrolhos, aqueles frutos podres que estavam estragados. Então Nosso Senhor rejeitou aquele sacrifício dele. E a figura do sacrifício de Caim, dessa missa rejeitada, é a missa nova. Nosso Senhor rejeita a missa nova. Outra coisa, vamos falar sobre, então, essa noção de sacrifício vem já desde essa época. E nós continuamos, mas isso no Antigo Testamento. Depois, no Novo Testamento, com a nova aliança, foi substituída a velha pela nova. Nós oferecemos o santo sacrifício da missa, que foi oferecido uma única vez, como eu falei, por nosso Senhor Jesus Cristo, e que continua por todos esses séculos sendo oferecido a Deus para aplacar a sua ira contra nós, pelos apóstolos, pelos discípulos.
Eu gostaria de falar hoje, mas não só sobre a origem da liturgia, que me interessa muito, a origem do Santo Sacrifício da Missa, como era celebrada a missa, já desde os tempos apostólicos até os dias atuais. Mas isso vai ficar para uma conferência para o futuro, não sei quando também. Mas eu gostaria de falar justamente o que tem a ver com a leitura de hoje. Como Santo Antônio, ele se preparava para celebrar bem e dignamente os santos mistérios, o Santo Sacrifício da Missa. Não se pode chegar assim para a missa de maneira despreparada. Vai ter a missa agora, a gente chega 5 minutos antes, 3 minutos antes e está tudo bem. Não. Primeiro, tem as orações que todo católico tem que fazer, que chama-se preparação para a missa. Preparação para a missa. Tanto os fiéis têm que fazer a preparação para a missa, como os sacerdotes também. Então tem que chegar antes, se preparar, ler as leituras da missa, para quem tem missal. Não é recomendado estar na hora da missa com aqueles livros, aqueles folhetos, aquelas coisas, não, abrindo na hora, procurando, não. Em casa antes, prepara a missa antes. Ou chega uns 15, 20 minutos antes e ali prepara a missa, sabe o que vai ouvir. Porque está em latim, claro. Então quem quiser saber a tradução, quem quiser meditar mais profundamente nas leituras, chega antes. E tem as orações. Os missais têm esses livros de piedade antigos, todos têm preparação para a missa, preparação para a confissão, preparação para receber os outros sacramentos. A gente tem que se preparar, não pode chegar assim em cima da hora. E ninguém vai entrar no céu também assim em cima da hora. Abre a porta aí que eu vou passar. Não. Tem que se preparar, tem que ter uma preparação. Primeira coisa, preparação para a missa. Chegar cedo na igreja, não ficar namorando na porta da igreja, batendo papo na porta da igreja, com um e com o outro, do lado de fora. Às vezes o banco aqui da frente tem espaço aqui, está cheio de bancos ainda aqui na frente, e o pessoal fica do lado de fora, para bater papo, ficar pensando no trabalho das crianças, no feijão que está no fogo. Tudo isso é pecado grave. Tá? E não assiste de maneira frutuosa o Santo Sacrifício da Missa quem tem esse mau espírito. Chegar antes, nada de estar namorando na porta da igreja. Outra coisa, quando a gente pensar em missa, pensar em igreja, pensar em sacramento, padre que vai nos visitar, comunhão, viagem que vai chegar na nossa casa, um doente para visitar, a primeira coisa que a gente deve fazer é se vestir bem, se preparar bem, não só de maneira interior, como eu falei, chegar antes, mas bem vestida para a igreja, bem vestida para a igreja. Tem gente que vem para a igreja como se estivesse na horta, ou no parque, ou na praia. Infelizmente, tem gente que quase vem de biquíni. Uma vez eu fui visitar uma igreja histórica lá em Vitória, na igreja da Penha, no convento da Penha, que fica próximo assim à praia. Vinha turistas de biquíni, na maior cara de pau, querendo entrar na igreja. E ainda teve um que me perguntou: a gente pode entrar assim? Não, claro que não. Claro que não. Você está preparado para tudo, menos para entrar na igreja. Então, vim vestir os homens, se possível, de calça, não vim de bermuda para a igreja, camisa regata, nem pensar, camisa de manga. As senhoras e as senhoritas também de vestido, ou ao menos em saia, abaixo do joelho, camisa de manga também, e de véu. As mulheres têm que estar com a cabeça coberta nas igrejas. E aqui aparece direto turista também, que vem famílias que vêm assim, às vezes vem distraídas, com essas calças apertadas aí, roupas justas no corpo. Não. O padre pode impedir a entrada no templo dessas pessoas. E se pode negar a comunhão a essas pessoas, que estiverem imodestamente vestidas nas igrejas. Então a gente tem que pensar, tem que ter noção das coisas. Eu vou para onde? Eu vou para a casa de Deus, eu vou rezar, eu vou me aproximar de Deus. Eu não posso estar com roupa de baixo para falar com Deus. É ao menos o mínimo disso. E a gente vive em sociedade, infelizmente. Você não vive sozinha. Você vive em sociedade. Então todo mundo vai lhe ver mal vestido na igreja. Os homens, principalmente, se for mulheres mal vestidas, servem até de ocasião de pecado para os homens. Às vezes tem gente que pega mais na missa do que fora da igreja. Mas tem mais dentro da igreja do que fora. Então, evitar todas essas coisas. Pensar, preparar interiormente e depois exteriormente também. Aí sim eu posso ir para a igreja.
Chegando na igreja, vai começar a missa. A gente entra na igreja, a primeira coisa que a gente faz é olhar para o altar. Se tem o Santíssimo Sacramento, a gente se ajoelha. Se não tem, às vezes tem uma lanterna lá que indica, uma luz vermelha indica, aqui a presença do Santíssimo Sacramento. Aqui não tem, nessa igreja não tem o Santíssimo Sacramento. Então a gente entra e faz uma inclinação simplesmente, não precisa se ajoelhar. Mas se Jesus está no sacrário, de joelhos, a primeira coisa que a gente fazer. Tem gente que não sabe nem se ajoelhar, nem fazer um sinal da cruz. Coisa horrorosa. A gente entra na igreja, tem uns que é um joelho no ar, outro joelho não toca no chão. Eu acho que nem todo mundo é doente. O joelho direito toca no chão. A genuflexão simples. Se a gente entra na igreja, o Santíssimo está exposto, genuflexão com os dois joelhos. Dupla genuflexão, dois joelhos no chão diante do Jesus que está no ostensório. Sinal da cruz. A gente aprende isso no catecismo. As mãos espalmadas, abertas. Na testa, no peito, né? Ombro esquerdo, depois ombro direito. Tem que fazer assim. Às vezes você está matando dignidade, né, nos atos. A gente está fazendo para Deus, não é para nós. Todos esses gestos, e são gestos públicos para Deus. Fazer bem as coisas, se ajoelhar, fazer a genuflexão, se a gente fazendo no tabernáculo, simples, ou a genuflexão com os dois joelhos, em a inclinação de cabeça para Jesus sacramentado, no ostensório, depois cada um vai para os seus lugares. Aqui, graças a Deus, nós temos o bom costume, seguimos as indicações do direito canônico e das tradições da igreja. Os homens, né, se sentam do lado direito e as mulheres do lado esquerdo. Então, se separar. Aqui no mosteiro, os homens do lado esquerdo e a mulher do lado direito. Não importa, separação. Na igreja é separado. Tá? Porque senão vai começar a namorar, bater papo, não sei o que, vira um inferno na igreja. Então, separado. E para evitar também certas familiaridades, né? Às vezes se distrai mais ainda. O marido está perto, não sei quem é criança, que começa alguma coisa ou outra, não, separado. E se ajoelha. Aqui na igreja protestante. Igreja protestante, todo mundo fica aí gritando de pé, não sei o quê, falando, berrando aí, como bode, pulando, sei lá. Não, na igreja a gente reza de joelhos. A missa, a gente assiste a missa de joelhos. Aqui ninguém é protestante. Salvo quem está de cadeira de rodas, que não pode se ajoelhar, ou tem alguém que quebrou a perna, e claro, não pode se ajoelhar, bem, fica de pé. Se todo mundo está de joelhos, a pessoa não pode estar sentada, tem que estar de pé, no mínimo. A gente só se senta durante o sermão do padre, né? E durante o ofertório. Aí a gente está sentado. Mas se não, reza toda a missa de joelhos. E de pé somente quando o padre entra, aí a gente se levanta, né? Interrompe, se estiver ainda fazendo a preparação, interrompe a preparação para a missa, se levanta, o sacerdote entra, sobe ao altar, ajeita o cálice, o marco missal, depois ele desce, faz a genuflexão e começa a missa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Todo mundo de joelhos para ouvir a missa. Aí se ajoelha. E depois vai se levantar somente no Evangelho. Todo Evangelho se ouve de pé. De pé. Tanto o primeiro como o último, de pé. O resto, de joelhos. Isso é a missa rezada. A missa cantada segue outras regras. Que eu vou falar talvez durante essa semana ou nessa outra conferência sobre liturgia. Então, de joelhos, piedosamente, e observando o que o padre está fazendo. A gente não pode assistir a missa, como eu falei, pensando na cozinha, pensando na criança, pensando no marido. Quem ouve a missa se distraído, peca gravemente. E não cumpre o preceito dominical ou o preceito de missa de guarda, se for uma missa de guarda. Em todas as missas. Tem gente que passou a vida inteira sem assistir missa e vai à missa todo dia. Mas como assim? Não prestou atenção em nada, não sabe de nada. Não ouviu nada, não entendeu nada. O Padre, o Nosso Senhor está se imolando ali, se oferecendo a Deus pelo nosso pecado, e ele pensando no baile, na festa, na casa, no que vai fazer, na construção não sei de que, no imóvel que vai comprar. Não ouviu nada, não ganhou nada, fruto nenhum, não assistiu missa nenhuma.
Então tem que meditar muito bem nessas coisas. Então de joelhos ali, assistindo a missa. Ninguém tem que falar nada na igreja, principalmente a mulher. São Paulo fala, mulher não fala nos templos, nas assembleias das igrejas, nada, ninguém fala nada. Só assiste a missa. O preceito é de ouvir a missa inteira aos domingos. Quem chega atrasado também no domingo ou no dia de guarda, não cumpre o preceito. Não cumpre. Tem que estar presente na missa inteira, ouvir missa inteira. Então, eu cheguei atrasado, para fazer isso, porque eu deixei o feijão no fogo e ia queimar, o arroz ia queimou, não sei o quê. Tem que assistir outra missa. Durante a semana, não. Durante a semana, a missa diária, há uma certa brandura para aqueles que têm um impedimento grave e chegaram atrasados, bem. Mesmo até depois do evangelho pode receber a comunhão. Agora no domingo e no dia de guarda, não. Missa inteira, diz o preceito da igreja. Então se apressar. Lá é previsto um acólito. Tem gente que fala assim, eu não vou à missa em latim porque eu não entendo nada, porque eu não sei latim, porque o padre fala lá de costa, a gente não sabe de nada. Você não tem que falar nada, nem latim você tem que saber. Minha avó era analfabeta, eu missa direto, ouvia a missa piedosamente, rezava a via sacra, durante a missa rezava o terço, se unia com o sacerdote, fazia os sinais da cruz quando era vez de fazer, se ajoelhava quando tinha que se ajoelhar, ouvia os sermões do padre, as instruções, e acabou. Entendeu? Não tem que estar respondendo nada de missa. O acólito, a igreja instituiu um acólito para ajudar o padre, e aquele acólito é obrigado a responder a missa. Ele representa os fiéis, o acólito. Ninguém tem que estar falando na igreja durante a missa. Às vezes o padre já está numa oração e fiel atrás, querendo responder porque não sabe, lê errado, cria um inferno na igreja. Não, ouvir a missa, ouvir. Tem lá no missal a parte do sacerdote e a parte do ministro. Não tem povo, isso é coisa de missa nova, a igreja moda, no modernista, o povo responde, aqui o povo não responde nada. O povo assiste a missa. E de maneira piedosa. São Pio X, no Catecismo São Pio X, explica como assistir devotamente a Santa Missa. E também se pode rezar algumas devoções durante a missa. Tem métodos de como assistir o Santo Sacrifício da Missa. Se você não sabe latim, não entende nada, tem os métodos em português, nesses livros antigos, nas missais, como acompanhar a missa. Vai rezando ali. Nessa parte, quando o padre leva o cálice, tem oração. Quando o padre leva a hóstia, tem oração, inclinação. Eu gosto de rezar a via sacra porque lembra a paixão do nosso Senhor Jesus Cristo, tem tudo a ver com o santo sacrifício da missa, então vou rezar a via sacra. Ótimo. Eu gosto de rezar o rosário, eu gosto de rezar o terço, principalmente o mistério glorioso. Ótimo. O mistério glorioso não, perdão. O mistério doloroso, ótimo. Unido ao santo sacrifício, pensando, meditando. Eu gosto de meditar na agonia do nosso Senhor Jesus Cristo, no carregamento da cruz, na sua crucifixão. Ótimo. Agora também isso não pode lhe impedir de acompanhar os gestos do padre, os movimentos que o padre está fazendo. Às vezes o padre e o sacerdote está na elevação da hóstia, é por isso que se toca a campainha na igreja. Aquela campainha ali não é porque é bonito o som, é para avisar os fiéis dos momentos principais da missa. Quando tem que se ajoelhar, quando tem que se levantar, quando está a elevação, que é a parte principal da missa, é a consagração. Então toca a campainha, todo mundo tem que olhar. Eu aconselho todo mundo a parar os exercícios de piedade para ter e se focar na consagração, na hóstia, olhar, contemplar. E não é para isso que serve a campainha. Então, pode-se fazer todas essas práticas de piedade, mas contanto que o fiel esteja concentrado nos gestos do sacerdote. O que o padre está fazendo? Senão vai ficar complicado, né? Em vez de assistir a missa, você está rezando o rosário, ou está fazendo a via sacra. Você pode fazer conjuntamente, as duas coisas ao mesmo tempo. Quem pode? Quem não consegue fazer essas duas coisas ao mesmo tempo, assiste só a missa. Vê. Acompanha e com orações internas. A missa não é uma oração para o povo, né? Para o povo não é uma oração vocal, não tem que falar nada. É uma oração mental contemplativa, uma oração interior. O fiel deve contemplar aquele mistério ali. Meditar, rezar aquilo ali, juntamente com o sacerdote, aqueles mistérios estão se passando ali diante dos seus olhos. Ninguém sabe o que é a missa, ninguém entende o que é a missa. Nem um padre, a gente tem essa definição simples, Santo Sacrifício do Calvário, renovação do Santo Sacrifício do Calvário, mas a gente não sabe o que é a missa, o que se passa ali na transubstanciação, são grandes mistérios. Então a gente contempla aquilo tudo ali. A gente não tem que estar falando, né?
na igreja durante a missa. Simplesmente contemplar, contemplar. Eu também não gosto muito desse médio, esse negócio de missal, porque às vezes atrapalha a gente. Quem não... O melhor mesmo é ouvir, assistir ou ouvir a missa. Mas quem não tem dificuldade pode seguir esse método, ou rezar o texto, que isso não impeça. Então, de maneira piedosa, você não pode estar na igreja olhando para a janela, olhando para as pessoas, o tempo, assim, como se estivesse perdido. Tem que estar concentrado no que a gente está fazendo. Senão, não recebemos os frutos, não é, da Santa Missa. Outra coisa, oferecer a missa, oferecer pelos doentes, oferecer pelos que estão no purgatório, oferecer pelos nossos familiares, pela conversão dos nossos familiares. Temos que direcionar. Às vezes a gente perde muitas graças. Eu rezo tanto para fulano, ele não se converte, eu ofereço a missa por ele. Eu acho que fulano está no céu já. Não, no mínimo ele deve estar no purgatório. Hoje em dia ninguém, salvo uma graça especial de Deus, é para o céu direto. Todo mundo ou vai para o inferno, que é normal, ou vai para o purgatório. Ou vai para o purgatório. O purgatório existe. O purgatório não é normal, hoje é normal. Se você perguntar às pessoas aí se querem você, eles nem acreditam em céu nem nada. Então nem aí. E purgatório. Normalmente, as melhores pessoas desse mundo vão passar pelo purgatório. Os pais, vocês já morreram, os familiares, todos estão no purgatório queimando e vocês achando que eles estão no céu. Não, estão lá esperando orações, jejuns, esmolas e o santo sacrifício da missa. Mentalmente, essa se faz mental. Eu ofereço essa Santa Missa que eu vou assistir hoje com devoção pela alma fulana e tal. Ou melhor ainda, pagar um sacerdote para rezar uma missa pela alma daquela pessoa. Porque ali são intenções secundárias, nós entendemos são secundárias, os sacerdotes também. Mas, padre, eu quero que o senhor tenha a intenção primeira da missa de hoje, ou meu pai, minha mãe que morreu, um familiar meu, pela conversão comigo, paga as contas da missa, o padre fica obrigado ali a celebrar aquela missa do dia por aquela alma, por aquela graça que você quer alcançar. Tem gente que quer alcançar uma graça, mas, não, a gente tem que correr atrás. Tem que correr atrás. Ele vem em estado de graça, claro. Deus não ouve o pecador, o justo. Deus ouve o justo, o pecador não. Então está em estado de graça oferecer as missas, o nosso sacrifício, a nossa esmola, pela conversão dos pecadores, pela salvação daquelas almas, para que se abrevie o tempo de purgatório daquelas almas que estão no purgatório e viver nessa união, nessa comunhão dos santos. A comunhão dos santos é isso, todo mundo em oração, todos os santos em oração. Um rezando pelos outros. A gente nem sabe, aquela pessoa se converteu, aquele pecador, se converteu, graças à oração de não sei de quem, a oração daquela pessoa que nem esperava converter aquela pessoa, ofereceu a missa para aquela pessoa. Então, se preparar para a missa e ter a intenção. Essa missa eu vou assistir e oferecer a Deus pela alma de fulano de tal, pela graça que eu quero alcançar, pela minha conversão, pela conversão dos meus parentes e tal. Então, de maneira piedosa, assistir a missa, de joelhos. Essa é a posição do católico, de todo aquele que quer se dirigir a Deus. Quando as pessoas iam ver os reis, né? Antigamente, quando tinha uma monarquia católica, as pessoas falavam de joelhos diante dos reis. Imagine diante de nosso Senhor Jesus Cristo, a gente está prostrado. Né? O mínimo que a gente pode fazer é se ajoelhar. E se preparar para a comunhão. Quem comunga em pecado mortal, comunga a própria condenação, diz o apóstolo São Paulo. Se confessar, procurar a confissão, chegar cedo para a confissão. O padre deve estar lá esperando, às vezes chega atrasado em cima da hora. Não me confessou porque eu cheguei atrasado. Mentira. Porque você já queria um desculpa para não se confessar hoje. Ele vai comungar em pecado mortal e comunga a condenação. Comunhões sacrílegas e confissões sacrílegas também, porque não se confessa bem, não fala os pecados, como eu falei aqui da última vez. Depois a gente vai comungar, a gente tem que se apresentar bem interiormente. E como é que a gente vai saber que a gente está bem interiormente? Se a gente está bem exteriormente. Uma pessoa que vai comungar de pé, que dá a mão para comungar, quer comungar na mão, a pessoa que quer comungar a senhoria sem véu,
ou mal vestida de mim, sabe? É claro que não está com nenhuma disposição interior para receber nada. Primeiro, não sabe nem o que está recebendo. Então, bem preparado interiormente, saber que você vai receber a nosso Senhor Jesus Cristo, corpo, sangue, alma e divindade. Então, está bem preparado. E depois manifestar essa boa preparação de forma exterior, a modéstia do vestir. Tudo isso está no Catecismo de Décimo. Depois a gente se ajoelha piedosamente, faz a genuflexão, se ajoelha e espera vir o sacerdote que vai colocar a comunhão, vai depositar a Sagrada Hóstia sobre a língua da pessoa. Então quando a gente vai comungar, não fica assim não. Põe a língua para fora. O cara não percebe nada. Põe a língua, para que põe a língua, a hóstia na língua. Tem gente que não sabe fazer isso, tem gente que põe a mão, tem gente que fica assim, esperando como é que vai fazer, não. Se ajoelha, põe a mão junta, abre a boca, põe a língua para fora e põe a hóstia na língua. Não tem nada que pegar ou ficar com a boca aberta, não. Ou sobre os lábios, uma pessoa. Depois disso, normalmente, a gente faz o sinal da cruz, se levanta, faz uma flexão ao altar e volta cada um para o seu lugar, em silêncio. Ninguém sai da frente da comunhão batendo: oi fulano, oi ciclano, tudo bem? Quanto tempo isso aqui? Beijo, abraço, igual a igreja modernista, igual os progressistas aí. Não. Recolhido, você recebeu Deus ali, Deus está no seu coração ali, dentro de você. Então você tem que estar com Ele também, ali presente, o maior cuidado, vai rezando, se ajoelha lá e reza. Tem gente que comunga, senta, cruza as pernas, pega uma revista para ler, fica lá assim, como se nada tivesse acontecido. Jesus nem passou ali, não sabe de nada que a pessoa está recebendo ali. Jesus está ali na hóstia, Deus Todo-Poderoso ali. Você recebeu Deus ali e não está nem aí para nada. Então, muito cuidado com isso. Contemplação, ali é aquele momento de silêncio de você e Jesus. Ali é o momento exato que você pediu o que você quer, de alcançar as graças que você quer, que você está com Jesus ali. Deus ali. Nenhuma outra seita, nenhuma outra falsa religião tem Deus nas igrejas. Só nós, só os católicos têm Jesus Cristo ali. Deus, corpo, sangue, alma e divindade. Você recebeu, tem a graça de Deus ali e você não está nem aí. Como se tivesse uma igreja vazia, um templo vazio. Não. Na nossa igreja está Deus presente de verdade. Recolhimento, rezar. Tem algumas mensagens que indicam se às vezes você não consegue formular bem certas orações ou não tem essa praticidade de como se corresponder com Deus. Tem algumas orações já próprias prescritas, orações piedosas. Aí você lê, recita e vai meditando naquelas orações e vai oferecendo ali a sua vida a Deus, ou as graças que você quer alcançar, você vai apresentando ali. Por isso que ninguém ganha nada, ou ninguém recebe nada de Deus, porque não está nem aí, não fala com Deus, não sabe de nada, recebe, ninguém sabe o que. Não recebe porque não pede, porque aquele é o momento exato, o momento da comunhão. Essa é a participação ativa na missa, diz o liturgista. A participação dos fiéis na missa é na hora da comunhão. Não é batendo palma, dançando, fazendo leitura, abraço o amigo que está do lado, Pai de Cristo, aqui, beijinho e abraço. Isso não é participação de nada, isso é tudo mentira. A participação na missa é a participação no sacramento, a recepção do sacramento da Eucaristia. Ali a gente participa das graças de Deus. Depois de joelhos, bênção final. Tem gente que aqui está quase igual a igreja modernista. Deus que me perdoe, não livre desse mal terrível. Até antigamente a gente já está saindo. Na minha igreja progressista, quando eu vivia na paróquia ainda, antes da bênção final, eu já tinha ido embora. Não, porque eu já comunguei e vou embora. Não, que negócio é esse? Tem que esperar o padre dar a bênção e depois da bênção ninguém vai embora. Tem o último evangelho. Ah, não, porque na igreja nova do Opus Dei tem negócio do último evangelho, não vai embora. Não vai embora não, tu tem que ficar. Tem o último evangelho ali que a gente ouve de pé também. Tem uma genuflexão. E depois o padre vai sair e a gente vai embora quando o padre sair. Não. Às vezes eu fiquei envergonhado, eu visitei a Europa, aqui a América do Norte também. E a gente vê que termina a missa, todo mundo sai correndo da igreja. Parece que a igreja está pegando fogo. Eu tenho um problema, deu algum bicho no vestido, eu tenho que sair correndo, sai correndo da igreja.
Ah, não, já passei 20 minutos assistindo a missa aqui. Meu Deus, já parece uma eternidade. 20 minutos a missa. A missa rezada, né? A missa cantada, às vezes, é 1 hora. Ah, vai embora porque aqui eu não aguento mais. Igual a igreja progressista. A igreja progressista é assim, pode reparar, acabou a missa, sai todo mundo correndo, parece um rebanho. A ação de graças após a missa. Qualquer mensalzinho aí, qualquer livrinho de piedade tem ação de graças após a missa. Inclusive os sacerdotes, se não tinham outra obrigação, de obrigar a fazer. Preparação e ação de graças após a missa. Existe esse nome, ação de graça. Uma vez até perguntei um padre, no paróquia Tetentina, tradicional e tal. Perguntei ao padre, aqui ninguém faz ação de graça, né? O que é isso? Não sei o que. Sou um padre. Formado na fraternidade São Pedro. Não sabia o que era ação de graça após a missa. Fica lá, o padre saiu, a gente se levanta, ele sai para a sacristia, tirar aquelas vestes de paramento, para depois poder voltar para a realização de graças dele. Então a gente já começa. O padre sair da igreja, a gente se ajoelha e faz a nossa ação de graça. Ah, eu tenho que correr agora porque eu tenho minha criança no hospital, eu tenho uma coisa urgente, se eu não sair agora, o mundo vai acabar. Tá bem, é outra coisa. Mas você não tem nada que fazer, você quer bater papo fora da igreja, na praça, ficar conversando ali com os amigos, saber do blog, do site, da notícia que saiu agora. Pecado grave. No mínimo, genial. Principalmente se for para estar falando mal dos outros em porta de igreja. Tem gente que adora falar mal dos outros em porta de igreja. Aí, não reza, não se prepara. Você recebeu a Jesus ali na hóstia, Deus está ali com você, que a gente não sabe até quanto tempo a hóstia consagrada não se dissolve um pouco, a gente não sabe, então a gente espera ali, no mínimo, a gente de piedade com 15 minutos. Então você não quer esperar ali para estar com Deus. Nem agradecer o que recebeu, a gente nem agradece, nós somos ingratos. Não agradecemos a Deus que fez essa caridade imensa de estar ali, de sofrer os mesmos sofrimentos da paixão, que ali a renovação do sacrifício da cruz, ele sofre tudo de novo. Diz que a missa é a encarnação, paixão, morte, ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, ascensão ao céu, todos esses mistérios estão dentro da missa. E a gente comunda, vai embora. Aí bater papo, não sei o que, internet, não sei o que, site, não sei o que, você viu aquela discussão, você viu aquela briga, não sei o que, tá bombando, não sei onde. Aí Deus passou assim, do lado. Jesus hoje não é o centro das nossas vidas. Deus não é o centro das nossas vidas. Nós esquecemos de Deus a toda hora. Quantos de nós já fizemos isso? Principalmente os modernistas. Da última vez, faz uns 6 ou 7 anos que eu tive uma missa modernista, parecia uma praça. Um converseiro, tinha o Santíssimo Sacramento na igreja, pessoas de perna cruzada batendo papo um com o outro, na igreja. Ninguém se ajoelhava para nada, porque eles acreditam que ali não é mais Jesus, é um símbolo de Jesus, da unidade dos cristãos, então ninguém se ajoelha, só faz a inclinação. Nós temos que rejeitar tudo isso. Nas nossas igrejas não pode ser assim. Senão vai afrouxando as coisas, daqui a pouco está todo mundo aí, igual modernismo, igual na missa nova. Piedade, vida de oração, disciplina, regularidade, tudo isso, todo católico é obrigado a ter esse zelo. Não é só os sacerdotes, não. Todo mundo, todos os fiéis são obrigados a ter esse zelo para com a religião, para com os santos mistérios, santos sacramentos. E hoje, a meditação é essa, preparação. Saber o que se vai receber. Entender o que se passa nas missas, nas igrejas, o sagrado que está ali, o incenso para adoração, não é aquele gesto para fazer os sinais da cruz, tudo aquilo ali é tudo muito sagrado, né? Tem que saber a liturgia, estudar um pouco de liturgia, quais são os ritos, os mistérios da igreja. Um católico que não sabe disso está perdido. Está perdido. Como falou um senhor lá, eu não vou nessa missa aí em latim de vocês porque eu não entendo nada. Não foi meu pai. Uma vez ele falou assim, não, eu não vou para eu não gosto dessas missas aí de vocês porque é tudo em latim, eu não entendo nada. Aí eu falei, se na missa nova o senhor entende, eu entendo tudo. Aí ele falou quando eu estava me convertendo. Aí eu fui com ele, quando saímos da missa modernista. A gente saiu da igreja, eu falei assim, o senhor entendeu o que o padre falou agora? O senhor entendeu a missa, tudo aquilo, porque foi em português, o senhor entendeu? Não entendi nada.
Você então não entende nada quando é latim, quando é em português, menos ainda. O senhor tem que ir para a igreja, entendeu? O senhor tem que rezar, o senhor tem que se ajoelhar, o senhor tem que ter o próprio tempo melhor, que é a missa tradicional, o senhor não precisa saber latim, nada. O senhor só precisa chegar lá e se pôr diante de Deus e receber tudo aquela festa de improvidade. Não precisa querer saber nada, o senhor nunca vai entender nada. Nem o mínimo que seja missa, não vai entender nada. Mas o senhor tem que estar lá, tem que estar presente. É uma obrigação. Nosso Senhor Jesus Cristo manda, pede que todos os católicos tenham que prestar esse culto de adoração a Deus todos os domingos do ano, salvo, não é alguma escusa grave, e os dias de guarda, os dias de preceito. Isso é obrigatório. Ah, hoje eu estou cansado, hoje a cama está boa, isso aqui está quentinho, não vou para mim de manhã cedo, isso aqui. Cuidado, muito cuidado. Aí começa a tibieza, o relaxamento. A gente tem que meditar assim, sabe? Essa cama vai pegar fogo agora. Você levanta assim correndo. Vou me levantar agora, senão eu vou acordar na chama, nas trevas. Aí isso ajuda. Ah, não, sou muito rigoroso. Ajuda. Deus está me vendo, eu não estou sozinho. Deus está me observando. Nossa Senhora, Santina Luz Santos, todos estão lá na igreja e eu estou aqui perdendo tempo. Ah, tem futebol, tem viagem, tem não sei o quê, tem que ir acampar, tem que ir à praia. Pecado grave. Nada disso excusa. São desculpas para faltar a missa nos domingos e nos dias santos. Nada disso. Obrigação. Botar isso na cabeça. Obrigação. Hoje as pessoas já esqueceram o que é isso. Obrigação. Eu sou obrigado. Obrigado. Mamãe, desde criança, me obrigava a ir para a igreja. É por isso que eu estou aqui hoje, porque ela me obrigava a ir para a igreja. Se não, se eu deixasse fazer o que eu queria, hoje eu estava aí no mundo. Talvez eu estivesse nas drogas, na prisão, roubando. Não, você vai para a igreja, tem que ir para a igreja e acabou. Não, mas eu não quero criança, assim, eu não quero, porque criança não sabe o que faz. Criança não sabe de nada. Os pais é que tem que dizer o que a criança tem que fazer. Tem que ir para a missa, tem que fazer isso. Assim, até a maioridade. Não tem o que querer criança. Eu agradeço a minha mãe até hoje, porque me obrigava a ir à igreja. E hoje o mundo moderno odeia essa palavra, obrigação. Eu não sou obrigado a fazer o que eu quero. Você não faz nada. Você tem que fazer o que Deus quer e acabou. Você é obrigado a seguir a lei de Deus e pronto. Porque foi Ele que lhe criou, Ele que lhe deu o ser. Você deve tudo a Ele. Primeiro lugar a Deus, depois o resto. Futebol, passeio, jogo, namoro, o que for. Primeiro nosso Senhor Jesus Cristo bem servido. Depois a nós mesmos, as nossas diversões particulares, os nossos amigos, familiares. Primeiro Deus. Não vou à igreja porque vem minha família, hoje eu vou receber não sei quem. Mamãe era assim. Aí eu vou receber não sei quem, sua tia que vem do interior, sua tia que vem de longe, e vai ter que ficar aqui, a gente está na hora da missa, que ela chega, eu não vou poder ir para recebê-la. Aí você vai no meu lugar. Você fala, não, tem que ir, meu senhor me obrigou desde criança agora não ter ir. Tem que ir, deixa para lá, fica aqui, fica na porta de casa, ou deixa a casa aberta, não sei para lembrar. Tem que ir à igreja. Família não é desculpa para estar faltando missa. Ou então espere e leve para a missa também. Quando eles chegarem aqui, vai todo mundo para a igreja. Principalmente se estão protestantes. Vai, obrigado. Para ver se converte e aprende alguma coisa decente na igreja. Como se reza, né? Então, preparação para a missa, ação de graça depois da missa, saber o que você vai receber, vir modestamente vestido para as igrejas, se ajoelhar bem, fazer bem o sinal da cruz, bem comungar, estudar, e é assim a vida de um católico. Bem preparado, morrer bem preparado. Até para morrer você tem que se preparar. Vou falar isso depois. A morte do justo, como é a morte do justo e como é a morte do pecador. Vamos ver. É bem interessante, tem algumas pinturas, infelizmente não vou mostrar nesses lados aqui, na igreja, mas na outra conferência eu vou mostrar, tem fotos de tudo. Bem interessante. Bem bonito de se ver como morre o pecador. Nossa. Então, se preparar, até para morrer, a gente tem que estar bem preparado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.